Ela criou um método próprio. Já deu aula para mais de 2.000 alunos simultaneamente dentro de uma sala de aula. Nós estamos hoje aqui no podcast Vinhos e Negócio com a professora Grazi. Opa! Show! Bem-vinda, professora! Muito obrigada. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Quem sabe nós aprendemos a falar o verdadeiro português, né? Pois é, né? Aproveitem, né? Então, vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Muito legal. Isso não vai ser apenas um podcast, não vai ser apenas uma degustação de vinhos, não vai ser apenas um momento de compartilhar conhecimentos, mas vai ser uma verdadeira aula. Não é isso, Rodrigão? É isso aí. Nós estamos aqui com a professora Pasquale de Brasília. Professor Pasquale. Vocês consideram a professora Pasquale de Brasília? Aproveitando? Estou caminhando para isso. Olha só. Pelo Pessoal, menos tem intenção, né? Show. Para quem não conhece, a professora Grazi, ela é uma professora para concurso público, para você que quer passar em concurso público, e trabalha com a língua portuguesa, a redação e a gramática. É a interpretação de texto, a gramática e a redação. É isso aí. Já tem mais de 22 anos de experiência nessa área e já formou mais de 5.000 alunos aí durante todo esse tempo dela, né? E hoje a gente vai bater um papo aqui, conhecer um pouco mais sobre ela, sobre como é esse meio e como é que é o empreendedorismo feminino aí que ela está se destacando aqui. Exatamente. Aí a gente quer entender melhor. A Grazi, eu sei que ela é mineira, de João Pinheiro. Olha que eu gravei. Não. É João Pinheiro? Não. Não? Quase, Não, já? quase. Bonfinópolis de Minas. Perto de João Pinheiro. Perto de João Então, Pinheiro. quando tem uma cidade muito pequena, aí a gente acaba dando referência a uma cidade, né? É sempre um pouquinho assim, né? maior, Sempre né? fala, fica perto de Unai. Exatamente. Fica perto de Unai? Fica 150 quilômetros de Unai. Você chegou em Brasília em que ano? Cheguei em 2002. 2002. Não vou perguntar quanto idade você tinha para não ficar, né? Ah, pode não, não tem Tô problema brincando. com isso, não. Mas como é que tudo começou? Você veio fazer faculdade aqui em Brasília, você fez faculdade em Minas, você se formou lá em Minas Gerais, depois você veio para Brasília. Conta um pouco a história para os nossos telespectadores, nossos youtubers? Nossos curtidores, apreciadores de vinhos e negócios. Né? Então, quando eu cheguei a Brasília, foi em 2002, a minha irmã morava aqui já, e ela me convidou, eu terminei a faculdade, eu me formei em Patos de Minas, e eu já possuía ali a graduação, os cursos de pós-graduação, e eu falei assim, mas eu nunca havia dado aula. E minha irmã me convidou, e eu falei assim, eu vou, né? Custa nada, não tem nada para fazer, não tinha nenhuma perspectiva. E aí eu fui fazer um curso de pós-graduação, e aí eu resolvi, quando eu terminei o curso de pós-graduação, eu resolvi aceitar o convite. Minha irmã morava com uma amiga dela, e eu falei assim, mas aí não me cabe. Ela falou assim, a gente dá um jeito. Resumindo, foram muitas dificuldades nesse tempo, e eu não conhecia ninguém em Brasília, e assim que eu cheguei, eu não tive a oportunidade de trabalhar como professora. Eu fui trabalhar na recepção de uma academia, eu fui secretária de uma academia, até porque eu precisava me manter aqui em Brasília. E lá eu conheci uma menina que trabalhava numa faculdade, uma faculdade grande em Brasília, e eu não tinha muita experiência, mas eu era muito corajosa. Eu não tinha, e aí ela falou assim, olha, eu tenho uma vaga lá na faculdade, você tem interesse? Aí em 2 tempos, lógico que eu tenho, queria sair daquela situação. E aí eu fui, né, com a cara e a coragem. O que eu estudava de manhã, o que eu iria ministrar à noite, eu estudava de manhã. Eu não tinha experiência, mas eu tinha muita vontade de mudar aquela realidade em que eu estava vivendo. E foi com essa pegada que eu fui mudando a minha realidade. E aí depois eu resolvi estudar para concurso. E eu me matriculei num curso famoso aqui em Brasília. E quando eu me matriculei lá, eu jamais pensaria que um dia eu seria professora de lá. Né? E aí eu comecei a assistir às aulas dos professores e eu copiava tudo que os professores falavam. Eu decorei praticamente a forma de dar aula, a didática daqueles professores. E aí eu resolvi ministrar aula para alguns alunos que me convidaram, olha, porque eu ficava fazendo lá um merchan no intervalo, olha, eu sou professora, se tiver com dificuldade eu te ajudo. Mas eu mesma não sabia, tá? Mas eu era bem corajosa. Porque se me contratasse, eu iria estudar.
E foi assim que eu fui construindo a minha profissão, foi na prática. Então, eu não sou uma professora feita porque eu fiz Harvard, porque eu tenho diploma tal. Não, eu sou uma professora feita da prática. Mas geralmente quando alguém se forma, né, em letras, já automaticamente já vai para essa área do magistério, da aula de português. Isso, na verdade, é a prática dos professores. É o comum que acontece, né? Tem algo que foge um pouco essa regra? Porque todo mundo que eu conheço que se formou em letras é um professor de português. Aí vai da pessoa, né? Porque ela pode simplesmente fazer o curso para fazer um concurso, ela pode realmente, porque ela tem a vocação. Eu realmente caí de paraquedas na sala de aula. Meu sonho era ser médica, só que eu tive que procrastinar essa relação, justamente porque eu precisava trabalhar, e aí eu fui fazer letras. Então você descobriu a vocação quando estava fazendo o curso, é isso? Sim, na verdade, nem quando estava fazendo o curso, eu descobri que eu precisava, foi na precisão, na necessidade que eu fui me descobrindo como professora. E hoje, se você me perguntar se eu quero fazer outra coisa, não, por quê? Porque eu aprendi. Todas as relações que eu construí, eu realmente aprendi. Por isso mesmo, eu criei um método. Por que eu criei um método? Porque eu tinha dificuldade com a própria língua portuguesa. Eu era professora, mas eu tinha dificuldade, porque eu não tive aquela mesma corrida, eu não tive os privilégios daqueles mesmos alunos que estavam ali ao meu lado, eu com diploma, mas eles tiveram toda a relação. Eu vim de uma escola pública, eu vim de uma escola pública do interior de Minas Gerais, de uma escola pública que não ensinava muito bem, não desmerecendo os meus professores, mas que eles também tiveram falhas ali no aprendizado. Então, eu tive que correr mais do que os outros. Então, eu tive que, para pegar aquela nota de $100, né? Não sei se vocês conhecem, há um vídeo na internet que chama Corrida dos Privilégios. E aí, para pegar aquela nota ali, eu tive que correr mais do que todo mundo. Então, eu tinha de estudar, porque eu tinha de aprender. E eu tive muita oportunidade na vida. Graças a Deus, eu tive pessoas para me indicar nesses cursos. E eu fui caminhando ali, com um baixo-assinado ali, um baixo-assinado aqui, porque aluno de cursinho adora fazer um baixo-assinado. Quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando. E com essas derrotas mínimas, eu fui aprendendo. Cada dificuldade, eu levava aquilo como aprendizado. Então, eu posso melhorar. Se está reclamando, eu posso melhorar. E até hoje eu tenho isso. Quando o aluno compra um curso meu e ele fala que não se adaptou com a minha didática, eu pergunto, e aí, como que eu posso fazer para eu melhorar? Porque eu preciso ter essa informação de sempre entregar o melhor. E talvez seja essa uma das formas que me destaco em relação aos meus concorrentes. Porque eu sempre vou tentar entregar como se eu estivesse fazendo para Deus e não para mim. Porque se eu estou fazendo para Deus, eu vou fazer da melhor forma possível. E essa é a minha ideologia e essa é a informação, que quem sabe, quem já foi meu aluno, quem já passou pelos meus cursos, sabe a responsabilidade que eu tenho ao entregar. Eu realmente sou comprometida, mas eu sou comprometida porque todo o processo que eu passei, eu sei dar valor nessa relação do aprendizado. Eu sei que não é fácil, as pessoas têm muitos déficits em relação à leitura, em relação ao conhecimento, e quando elas falam para mim que elas têm dificuldade, elas realmente têm dificuldade. Elas não estão falando ali, se vitimando, elas realmente não sabem. E eu sei olhar com empatia. Essa capacidade socioemocional, ela é muito importante, porque eu poderia simplesmente falar, meu curso é bem mais barato do que isso e vale tanto, você está reclamando. Não, mas eu preciso mostrar que não é só um curso online, é a professora. Eu acho interessante você despertar, né, no aluno o desejo de ele querer realmente, dele gostar, né, de estudar português. Eu já fiz, né, meu segundo grau, eu nunca fui fã de português, mas eu tinha que estudar português porque tinha que passar no vestibular. Mas, assim, eu não aprendi com os professores o desejo de gostar da disciplina. Mas tinha alguns professores que eles amavam de paixão e que alguns amigos que estudavam em outra escola comentavam sobre isso, né? Sobre como era a didática dele, como ele gostava, como ele conhecia profundamente e como ele colocava o desejo, né, no coração das pessoas de gostar do português, mesmo que a pessoa tivesse dificuldade.
E isso é muito interessante, porque os professores são verdadeiras influências, né, Com Rodrigo? certeza. Eles influenciam mesmo. Quantas pessoas, eu acabei me formando em Direito há pouco tempo, quantas pessoas não adoram ver uma aula de um professor que é muito fera em Direito Penal? E quando eles gostam tanto da aula que acaba despertando o desejo de ir para essa área de Direito Penal. Ou então eles querem fazer Direito Civil, por quê? Porque o professor, ele gosta tanto, é tanta paixão, é tanto conhecimento, né? Ele acaba colocando no aluno esse despertar. Eu acho que isso é interessante. É isso que você tá falando. Você tem que aprender não só essa questão emocional, né? Mas colocar o desejo no coração das pessoas. Aí eu acho que a educação, a assimilação, ela fica mais fácil, né? Eu tô até com medo de cometer alguns erros de português aqui. Não, professora. Quando a gente... Fica tranquilo. Quando convidamos a professora para esse podcast, eu também fiquei com essa reflexão, né? Cara, hoje nós estamos aqui sendo comunicadores, né? Querendo ou não, estamos sentados aqui numa mesa, estamos comunicando para quiçá o mundo, né? E não fomos formados para isso, né? Tanto é que o nosso podcast ele é um bate-papo. Então, e eu fiquei com essa mesma sensação. Será que vamos cometer alguma gafe no português, né? Vamos ficar mal, né? Exatamente. Vamos pro vinho, Rodrigo? Vamos falar do vinho? Já tá acabando a garrafa do vinho, a gente não falou do vinho. Hoje nós estamos aqui com Carmine Granata, um Pinot Negro, 2019. Ele é um argentino. Ô, produção, pode dar um close aqui, produção? Produção? Por favor, amigos. Produção, aqui, ó. A produção estava dormindo, mas acordaram agora. Esse é um vinho que eu já experimentei algumas vezes, nesta aqui. É porque são 18 câmeras, entendeu, gente? Tem aquela, então essa aqui. É um verdadeiro Big Brother esse podcast. É um vinho muito leve, né? Um Pinot Negro, né, Arthur? O Arthur que sabe mais a ficha técnica. Rapaz, eu acho que você bebeu tanto esse vinho que você conhece mais do que eu. É um vinho de Mendoza, na Argentina. Esse vinho ele está muito presente nas nossas degustações, porque é um vinho leve, tem um aroma muito especial. Então, eu convido a todos a conhecer os vinhos da vinícola Carmine Granata. E se você for em Mendoza, na Argentina, pode fazer uma visita em Carmine Granata que você vai adorar. Eu acabei Tintim? errando a câmera. Errou na câmera? A câmera. Tem câmera e tem câmara. Câmara... Pelo amor de Deus. Hoje, tu falou câmara. Não, eu tu falei certo. Câmera. Falei certo. Ô, Grazi. Tá dizendo uma professora, meu. Professora Grazi. Contenha-se ou se contenha? Depende, porque se você estiver iniciando a frase, aí seria errado. Se contenha, não. Contenha-se. Contenha-se. Então contenha-se. Beleza. Por favor. Estou contido. Professora Grazi, falando um pouco aí, você passou no concurso, afinal? Não, eu sou só professora mesmo. Como os alunos sempre você me perguntam. Estudou. Olha aí. Professora, você só dá aula? Só dou aula. Tá. Só dá aula como esse sonho, sonho, esse seu sonho de passar no concurso, ele era mero financeiro? Mero financeiro. Eu Olha aí. comecei a estudar em 2004 para a Polícia Rodoviária Federal. Eu até obtive aí... Eu passei nesse concurso, Já mas foi. não foi em 2004, não. Eu passei no antes. Eu passei no curso da Polícia Rodoviária em 94. Eu sou muito novo, viu, gente? Isso aí eu fazia, né? Eu não fazia segundo grau. Que eu fui muito precoce, eu tinha 14 anos de idade quando eu passei no curso da polícia. Olha só. Diga, Grazi. E aí eu comecei e a necessidade me fez ter de parar esse projeto, porque eu comecei a dar aula. E aí eu dava aula manhã, tarde e noite. E eu comecei a ministrar aulas em cidades satélites aqui no Distrito Federal. E aí o pessoal foi me conhecendo, e um cursinho chamava, outro cursinho, até eu chegar ao cursinho que eu estava estudando. E aí eu tive a coragem de ir à direção lá do cursinho, né? Posso citar o nome? Claro, antigamente era o Obcursos, né? Que hoje é Gran Cursos. E eu cheguei lá e tinha um senhor, e eu peguei e falei assim, olha, eu sou professora, eu gostaria de dar aula aqui, porque eu já ministrei, eu sou aluno. Aí ele falou assim para mim, para dar aula aqui tem que ser muito fera. E aí eu fiquei com aquilo, tá, eu vou ser fera.
E aí, Mas naquela época... ele já aceitou, Não, só não, falou não, isso que era não, fera e mandou nunca, você nunca voltar, tive. né? É, tipo assim, filha, se enxerga. É, Foi mais ou menos assim. Eu falei assim, vai ralar tá. peito É primeiro. que É, você não tinha nome, a não, não verdade é tinha isso. nome. E aí eu falei assim, não, mas eu sou aluna e eu sei, você pode me falar aí que eu acerto essas questões todas aí. Aí ele falou assim, não, mas tem que ser muito fera. Eu guardei essas palavras. E aí eu estava saindo do cursinho, barrei assim um conhecido lá da minha cidade, falou, você está estudando aqui? Tô. Os professores daqui são feras, não são? Ele falou comigo. Aí eu falei assim, e eu vou ser professora daqui um dia. E aí conversa vem, tempo passa, eu vou ministrando aula nessas cidades Gama, Ceilândia, Planaltina. Tive de ir, né? Eu ia a pé. Assim, a pé que eu falo, né? Não tinha carro naquela época, ia de ônibus, e algumas eu ia a pé mesmo, porque eu morava em Taguatinga, ficava próximo. E aí eu fui costurando essa Brasília aqui até chegar Mas ao assim, Gran Cruz. uma pergunta bem interessante. Como é que surgiu? Porque muitos professores reclamam da questão salarial e acabam usando o magistério como um bico, né? Muitos professores acabam invertendo, usando como bico. E como é que surgiu essa ideia de você ser uma empreendedora? Como é que, depois de tudo isso que você viveu, toda a experiência que você foi adquirindo, dando aula em cursinho, dando aula em faculdade, dando aula em escola, como é que surgiu isso para você? Como é que despertou esse desejo de você dizer assim, poxa, acho que eu posso ir além, eu acho que eu posso ser uma empreendedora, eu posso, sabe, fazer isso um grande negócio. Como é que surgiu isso? O empreendedorismo, eu acho que ele sempre fez parte de mim, porque eu venho de uma família que praticamente todo mundo... Meu pai é empreendedor, ele é empresário, assim, no interior, mas é empresário. E meu pai, eu acho que eu tenho um pouco dele. Vai fazer 70 anos, e ele acorda às 5 da manhã, e ele... Lá em Minas, né, que é a cidade, chama Riachinho de Minas, e ele tem uma empresa de tijolos. E ele dá conta de ter todos os nomes dos funcionários na mente dele. Ele é uma pessoa assim que ninguém... Ele não teve estudo, mas ele é uma pessoa que eu admiro muito. E eu acho que eu puxei um pouco dele. Porque sempre quando eu estava nos cursos, eu montava cursos à parte. E esses cursinhos me detestavam por isso, né? Porque sempre eu pegava os alunos deles e montava uns cursinhos à parte. Então, sempre tive esse desejo de ter meu próprio curso. E eu sempre tinha aquele medo, mas eu estou aqui, né, aquela questão da estabilidade, tá bom aqui, então não vou pular dessa chapa ainda. Mas sempre tinha aquela necessidade. E aí veio a pandemia, eu tive por uma questão de ou você faz ou você vai passar uma necessidade, eu tive de fazer. E aí foi quando eu resolvi empreender sozinha no online. E aí que eu comecei a mostrar, e aí um amigo meu que é delegado, e ele falou assim, olha, para você dar conta, você tem de criar algo diferenciado, porque todo mundo vendendo muita coisa, você tem de mostrar que você é diferente. E aí esse amigo meu chama Lúcio Valente, ele é um delegado de polícia, e foi ele que foi o meu mentor nessa época. E ele falou assim, você vai criar algo com seu nome, e vai se chamar Método Grazi. E dentro do Método Grazi, você vai mostrar aos alunos a diferença. Por que fulano que está lá na PRF, hoje foi seu aluno, você vai mostrar que o seu método dá certo, que você tem aí resultado, e você precisa mostrar isso para as pessoas, porque elas não te conhecem. No online, elas não te conhecem. Aí você elaborou um formato, um padrão seu. E aí foi quando eu montei isso na pandemia? Na pandemia, foi em então, março. A pandemia foi uma ótima oportunidade para você despertar esse... Isso. Porque até então você estava numa zona de conforto, vamos dizer. Sendo professora, fazendo seus corres ali, obviamente, né? Mas foi preciso ter algo maior para botar um desejo em prática. Sim, maior e pior, né? Eu sempre tive a vontade, mas nunca tinha aquela coragem de jogar tudo para o alto, como muitos jogam, e falam assim, não, agora tem de ser eu e eu mesma, né? Que eu equipe, né? Que eu ainda sou eu equipe. Aí eu tive que fazer isso na marra. E eu fiz uma live com um cara, falou assim, eu vou te ajudar, que eu tenho um site aí, eu vou te ajudar. E aí eu comecei com essa live, falei assim, fiz essa live. Nesse dia dessa live eu fui bem engraçada, fui fantasiada, falei assim, meu Deus, eu vou ter que me... Essa live tinha quantas pessoas, só por curiosidade? Só para você ter uma ideia, não havia
muitas pessoas. Havia 115 pessoas e eu vendi 60 vagas. Olha só, metade, 50%. Mas olha só, É. posso falar uma vírgula aí nesse... Existiam não muitas pessoas, existiam 115 pessoas. Bota 115 pessoas nesse espaço. É porque no mundo online a gente tudo acha que tem que ser muito grande. Mas olha o que ela conseguiu converter para venda de 115, metade. Então, quer dizer, 115 pessoas já é gente pra caramba para uma primeira. E era, Não, e eu preciso na verdade, contar que eu não cliente... tinha uma aula gravada. Eles acreditaram em mim, mas eu Você che- eu vendeu fui o curso sem- antes sem para nenhuma- com eu uma cheguei promessa. foi no orgânico, porque é o meu Instagram, e falei assim, galera, é o seguinte, eu não tenho, mas vocês que me conhecem, vão acreditar no meu trabalho, e eu vou amanhã já começar a gravar. E nesta semana eu já vou disponibilizar uma série de aulas para vocês. Vocês confiam no meu trabalho? Então, se você confia no meu trabalho, conhece, vocês vão entrar aqui. Vocês sabem que eu vou fazer a melhor parte para vocês. Isso se chamava Método Grazi, era para uma banca só, que chamava Sebrasp. E naquela época havia o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu dei essa sorte também de haver esse concurso. Os alunos gostavam muito da minha aula, os alunos no presencial, eles me conheciam. E aí eu falei assim, tá, então vai lá, bota as caras aí, como o pessoal fala. E Agora, no fui. anúncio, você direcionou para esse público, foi isso? Você Foi, divulgou foi. para os alunos que... Não, isso foi Ele tudo não no fez orgânico. Foi tudo patrocinado, no não, orgânico. tudo Não foi orgânico. patrocinado. Não falo que foi, não tô falando que foi, não foi orgânico. Eu tô perguntando se foi direcionado no teu anúncio, você direcionou para um público, no teu método. Sim. Você Aí, falou que era um método voltado para concurso público, não foi isso? Uhum. Ou Então, foi voltado direcionado para a aquela isso. prova. voltado para era um método voltado para uma banca examinadora. Uma Para a banca banca examinadora. examinadora. Então, é isso que eu tô perguntando. Olha- Quando ela faz o anúncio, ela direciona. E antes que você fale de novo aqui, só para a gente agradecer ao Restaurante Touro, aqui na 104 Estamos aqui. Sul. Maravilhoso, hein? A gente está fazendo essa gravação aqui no Restaurante Touro. São parceiros aqui da Integrada, da Podcast Vinhos e Negócios, da Imprimix. Então, a gente quer agradecer ao Thiago, que é o gerente aqui do Restaurante Touro, que a cada dia tem cedido espaço para que a gente possa fazer os nossos eventos e fazer os nossos negócios aqui. E Tá se bom? mostrado um grande parceiro nosso, né? Uma casa belíssima, tem uma comida maravilhosa, tem vinhos excelentes aqui. Maior Então parrilha. você que não conhece o Restaurante Touro, aqui fica na 104 Sul, venha conhecer. Aqui eles têm uma parrilha linda ali, ó, que tá ali atrás. Venha saborear as carnes aqui, que são maravilhosas. Ô Grazi, e aí a gente vai pro digital, né? A gente tá aqui agora já conversando sobre isso, né? Muita gente que empreende, que são especialistas, desejam um dia, né? Quem sabe, tá no digital. O que te motivou pro digital? Foi uma questão única financeira? Isso já era um desejo seu? Você fala, pô, eu sou uma especialista, já ouvi falar nisso, já ouvi no 6 em 7, eu já estava navegando nessa área e a pandemia veio só para te impulsionar? Ou é um mercado 100% novo para você e você teve que aprender tudo isso na pandemia? Não, eu já estava, em 2018, eu lancei meu primeiro curso, e já havia dado resultado, só que eu estava dando aula para esses cursos presenciais que eles me barravam muito. Ou você dá aula aqui, ou você empreende sozinha. E como eu tinha certa estabilidade ministrando aula para os cursos presenciais, eu ficava naquele impasse de deixar tudo, jogar tudo para o alto e assumir essa responsabilidade. Esses cursos presenciais já eram cursinhos? Sim, Já eram sim, cursinhos. 5 cursinhos renomados de Brasília. E aí houve uma proposta de um outro curso, e eu falei assim, gente, ou eu faço isso, ou eu nunca vou saber se eu realmente consigo. Eu fui com aquela ideia, assim, com medo, mas fui. E ainda bem que eu fui. E olha que Ainda lindo bem que eu isso. fui. Porque eu sempre fui corajosa. Até como eu te falei, eu não sabia, eu estudava para dar aula, mas não deixava ninguém duvidar de mim. Como é que você se enxerga hoje dentro dessa tua área? Por exemplo, hoje você pode se considerar a melhor professora. Estou falando assim Sim, eu entendo. pode falar sem falsa modéstia, mas a melhor professora de Brasília nessa área de concurso público, de cursinho. Como é que é isso para você?
Essa questão de, você é top, você é o melhor, isso eu não trago isso porque isso vai gerar muita soberba na minha Claro, mente. claro, claro. Eu levo em consideração que eu posso não ser a melhor, mas eu sou a melhor para aquele aluno que me contratar. Tá. E assim, um grande segredo seu, qual é? O segredo é que Assim, óbvio que você não vai revelar todo o segredo, mas pelo menos uma parte é dele. realmente o cuidado que eu tenho, que o aluno ele vai comprar um curso aqui e eu vou, mesmo que eles, não fui, porque infelizmente a gente não agrada todo mundo, mas eu vou entregar o meu melhor. Eu vou sempre entregar o meu melhor. Tanto é que muitas vezes as pessoas perguntam, como você lida aí com a concorrência? Eu não lido com a concorrência, eles que lidam comigo, certo? Porque eles que me copiam. Mas a ideia hoje, que na maioria das vezes eu vejo aí muita gente, isso que essa redação aqui foi minha. Eu sei que não foi, mas eu sei que aquilo ali já está sendo uma cópia. Então, quando você percebe que o seu trabalho está sendo bom, quando você já está sendo copiado. Perfeito. Então, eu vejo hoje que essa é uma diferença e a forma como eu entrego também. Pode ser a pessoa copiar o meu trabalho, mas eu duvido se ela vai dar a mesma ela vai ter aquela mesma empatia como aluna, aquela mesma dedicação que eu tenho. Eu vivo 24 horas para o meu projeto. Às vezes eu tenho até dificuldade de lidar com o meu lado pessoal, mas como eu sou mais razão, eu sei separar as ideias. E hoje eu vejo que a questão do online, muitas pessoas, elas entram aqui pensando, vou ficar milionária, porque 6 em 7. Não é bem assim. Para ocorrer um 6 em 7, você trabalha 6 meses e olhe lá que você chega e tem uma decepção no 6 em 7. Mas você não pode desistir, porque a insistência, ela vai fazer com que você tenha resultados. E eu sou uma pessoa que não desisto nunca. Então, para o concorrente concorrer comigo, ele tem de ser ou igual ou melhor do que eu. E dificilmente ele vai dar conta, sabe por quê? Porque eu não desisto. Então, essa eu acho que é a minha diferença. Porque eu já tive tudo para desistir. Você tem produto, é isso? Hoje, como é que funciona o teu trabalho? Vai ter um concurso público, você começa a divulgar e trabalha para esse concurso? Como é que é isso? Eu tenho ou um você método, tem um método que você dá o ano todo, ou então é só voltado, direcionado para um concurso? Como é que é isso? Eu tenho um método chamado Método Grazi. Dentro do Método Grazi, você vai encontrar todos os meus cursos, que é um curso fechado. Você vai... eu vendo pela Hotmart. E lá dentro você vai encontrar a parte de gramática, tem a parte de mentoria. Toda quarta-feira a gente tem uma aula ao vivo. Nessa aula ao vivo eu resolvo algum problema ali. Eu tenho um grupo específico com os alunos. Então, essa turma ela é completa. Você pode adquirir essa turma, que é o Método Grazi, ou você pode pegar e ramificar essa ideia. Vou fazer uma prova da PMDF, é a Banca Instituto AOCP. Então, você pode ir lá e comprar o curso de resolução de provas do Instituto AOCP. Eu quero só o curso de redação. Então, você vai lá e compra só o curso de redação. Ou você entra no método, que você tem tudo o que eu falei em um só espaço. Ele acaba tendo um valor maior, mas você paga por um valor anual e é um projeto de assinatura. E toda semana os alunos eles recebem pelo menos 4 aulas novas, porque eu faço aulas todas as semanas. Então, atualize. É um projeto que ele vai se atualizando. Que ele é vivo, né? Que ele é vivo. Então, essa é a diferença também, porque tem que ser incansável da mesma forma. Hoje, você fala que é por assinatura. Hoje tem quanto? Você pode falar números? Posso, lógico. Quantos assinantes hoje tem no teu curso? Hoje, eu tenho mais de 1.500 assinaturas fixas e de todo esse processo da pandemia eu consegui, dentro só do Método Grazi, 3.000 alunos. Fora os cursos de redação, fora os cursos que eu faço de resolução de provas. Tem dado certo? Tem, lógico, com certeza. Assim, ainda não fiquei milionária, como a galera fala, já estou lá no 6 em 7, mas estou caminhando para isso, já chegou no milhão, já chegou no bilhão ainda não. Não chegou ainda não. E me fala um pouco dos desafios aí de você, ao mesmo tempo, vir para o online, né? E empreender, né? Abrir uma empresa. Muito bem. Primeiro eu quero te parabenizar por ter falado o verbo vir certinho. Aí, ó. Pai, meu pai, Joanilson, minha mãe Eunice. Você sabe que eu tremi. Tremeu? Que eu achei que ele fosse falar vim. Entendeu? Tô brincando. Pelo amor de Deus. Eu prestei bastante atenção, falei assim, não posso deixar, porque dificilmente a galera fala vir, vir, né? Minha esposa, Andréia, te amo. Você tem um cara culto na sua casa. Bombou na internet aquele negócio lá daquele rapaz. Alexandre do Guará. Alexandre do Guará, né? Você vai vir? Você vai vir? Não é vai vir, Alexandre. Olha, o primeiro elogio que eu recebo. Hein?
Então, Rodrigo, eu tenho 2 desafios que são difíceis de lidar. Primeiro, a questão de saber diferenciar a Grazi da professora Grazi. Porque, como eu já falei aqui, eu sou 24 horas o meu curso. Então, eu não tenho filhos, eu tenho um marido e uma cachorrinha. E, às vezes, quando eu estou com eles, eles falam, olha, você só fica no celular, você não tem tempo, a cachorrinha não gosta de você mais. Eu vi um reel É. seu que você tá fazendo uma pergunta a ele, né? E ele tá passeando com a cachorrinha. E aí, aí ele fala, quando você estiver comigo, você pode desligar o celular? E aí eu percebi que eu estava misturando muito. Então, essa é uma das dificuldades que eu tenho. E eu acredito que quem empreende também, porque é o tempo inteiro no celular e 24 horas a gente tem de dar assistência. Aluno, ele manda mensagem meia-noite, 1h da manhã. Lógico que eu não vou responder, mas como eu prezo muito, às vezes se eu estiver lá, eu respondo. Eu não tenho esse negócio, vou responder só depois que aluno que... Não, o aluno para mim é meu aluno, porque sem ele eu não estaria aqui. Então, eu não visualizo o aluno só como uma cifra. Eu visualizo que antes de ele comprar, ele tem uma perspectiva. Ele compra o meu curso porque ele acredita que aquele curso pode ajudá-lo a realizar um sonho. Então, esse fato de realizar sonhos é muito complicado, porque você não pode trabalhar o sonho da pessoa como se fosse apenas uma cifra. Então, você tem de lidar com pessoas e não só com uma pessoa que pagou ali R$200 para estudar com você. E essa questão aí de eu estar o tempo inteiro é um desafio, mas eu já consegui criar rotinas. Então, quando eu chego às 20 horas, eu já não mexo mais no celular. Quando eu termino, eu tenho aula às 20 horas. Você começa a que horas? Eu começo, na verdade, às 6 da manhã, que eu vou para a academia. 6 da manhã? Não, já começo a publicar, né? Então, e aí já 6 da manhã até 20 horas. Você usa um pouco do lifestyle com a questão profissional? Sim, porque eu vejo que ali não é uma empresa, é uma pessoa. Então, eu sou a professora Grazi, eu sou a Grazi, e os alunos, eles não querem também só ter contato ali com a dica de língua portuguesa. Então, eu conto muito da minha história, eu mostro meu marido, eu mostro minha cachorrinha, que eles adoram. Todo mundo conhece minha cachorrinha. Então, são 18 horas de... praticamente. Isso aí, segunda a sexta, sábado, domingo? Não, isso é de segunda a segunda. Segunda a segunda? Segunda a segunda. Domingo também? Domingo. Então, assim, há domingos que eu dou aula, então sábado eu dou aula. E aí eu estou tentando criar rotinas de final de semana eu não usar a internet, mas ainda é um desafio. E o segundo desafio que eu acho que muito empreendedor vai se conectar comigo, que é a questão da equipe. Ter pessoas que pensam da mesma forma que eu. E quando a gente não tem pessoas na nossa equipe que pensam da mesma forma, a gente tende a fracassar em algum momento, porque a forma como eu atendo uma aluna é diferente de como uma menina contratada para o suporte vai atender, porque o aluno ele quer falar comigo na maioria das vezes, só que eu não dou conta de atender a todos os alunos, então eu preciso de pessoas. O aluno quer que eu corrija a redação dele, eu não dou conta, porque são muitas redações, então eu tenho de contratar uma equipe. E aí, quando o aluno ele sente que não sou eu que estou corrigindo a redação, ele se sente um pouco... desprestigiado. Isso é muito comum, né? E aí eu tenho por isso eu treino todas as pessoas que eu contrato para corrigir redação, elas têm de passar por uma reunião comigo, um curso comigo, e eu o tempo inteiro eu estou lá, tem que corrigir assim, assim, assim. E eu sempre falo nas minhas aulas, olha, se não estiver corrigindo certo, vocês me mandam que eu vou chamar atenção. E, infelizmente, a gente não consegue ainda ter essa pegada, porque há pessoas que elas trabalham só pelo salário do mês e elas não têm essa visão de um empreendedor. Então, o empreendedorismo, e elas que não sabem que o empreendedorismo é que movimenta o mundo, né? Grazi, que movimenta as relações. Deixa eu falar uma coisa aqui. Como é que você pensa o futuro? Como é que você pensa hoje? Quais são os seus projetos? O que é que você pensa em fazer diferente? Mesmo no teu método. Você tem algum outro projeto? Algo que você quer compartilhar com a gente? Por exemplo, nós estamos no ano 2023. Já vem com esse método aí, pelo menos você começou na pandemia, né? Então, falando aí de 2, 3 anos que você está com esse método. E você está sempre, óbvio, está sempre inovando, está sempre trazendo coisas novas. Mas você tem algum outro projeto fora isso que você está fazendo no teu trabalho? Ainda não, mas, assim, palpável, não. Mas na minha mente, ela é o mundo fantástico de Bob, né? Então, eu tenho o tempo inteiro pensando. E o meu projeto para os meus próximos 10 anos, porque eu já tracei essa meta, eu quero ensinar português
para as pessoas, vamos dizer, gerais, né? Vamos colocar, não é uma pessoa que vai fazer um concurso, mas uma pessoa que quer melhorar a sua escrita. E eu vejo muito na internet, as pessoas, elas não têm muito cuidado com isso, né? O verbo haver, no sentido, eu sou aqueles posts de quem é você? Aí eu sou professora, não, professor não, mas assim, sou influenciadora há 20 anos, aí coloco A com H. Então, eu penso em ministrar a língua portuguesa para uma escrita mais acessível. Então, essa é a minha proposta futura. E também porque eu ministrei alguns cursos de redação para escritórios de advocacia e percebi que na área jurídica a galera tem uma defasagem em relação à língua portuguesa, porque eles conhecem ali o ordenamento jurídico, eles conhecem as leis, mas eles são cheios de vícios, né? De gerúndio, de quê. Então, eles têm uma escrita muito enraizada. A maior dificuldade que você acha seria na pontuação, na acentuação, na colocação, na parte sintática? O que é o mais comum que você acha que acontece hoje? O mais comum é o erro na estruturação sintática. A pessoa pode errar crase, regência, pontuação, ok. Isso não é um erro que vai te condenar, mas o que te condena é você não entender o que é sujeito, verbo, complemento. Porque sem sujeito, verbo, complemento, você não consegue formar o tecido, a formação textual. E aí aquelas frases truncadas, que geram falta de clareza e concisão, isso é o maior problema da escrita. E de onde vem isso? A falta da formação básica, de entender o que é sujeito, verbo, complemento. Entender o valor das classes gramaticais. Então, quando a pessoa começa a escrever, ela pode escrever ali 3 linhas, eu já sei quais são as falhas dela. E isso vem muito devido à questão da própria escola no Brasil, a falta de leitura, porque a leitura ela é capaz de levar à formação de estruturas lexicais, estruturas simples e complexas, sem que você tenha ali a formação. Muitas vezes as pessoas escrevem sem ter ali. Olha, eu não sei porque eu estou escrevendo assim, mas eu sei escrever. Por quê? Porque tem conhecimento de leitura. Né? Então, a falta da leitura, e não é leitura de atualidade, porque ler atualidade e... Ler manchete de jornal é a mesma coisa. E nada. Você tem de resgatar aquela questão dos clássicos da literatura, porque quando você está lendo Machado de Assis, você vai perceber que é uma forma, que até Machado de Assis tem uma frase que ele fala o seguinte, que dormir é uma forma interina de morrer. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quanto mais você pensa em descansar e ter momentos fora do mundo do aprendizado, você está morrendo aos poucos. E ele reafirma que os olhos dele são mais inteligentes do que os ouvidos. E mais uma vez ele fala que as pessoas hoje, elas mais ouvem do que elas leem. Porque se elas lessem mais, elas conheceriam mais a sintaxe, as palavras. E hoje, então, o que eu vejo, maior dificuldade mesmo das pessoas na escrita, na conexão das frases. Porque ela começa a escrever e ela perde a noção do que é o sujeito, aí usa um gerúndio, aí daqui a pouco usa um quê, e na cabeça da pessoa aquilo está fazendo sentido, mas você não escreve para você escreve para o receptor. Porque quando a pessoa vai ler, ela acaba entendendo aquilo ali sem clareza, sem concisão, sem objetividade, e acaba tendo estruturas truncadas. Você que é acha... chamada... desculpa. Pode terminar. Não, estruturas truncadas, né? Que são estruturas que não terminam. Você acha que é o advindo da internet, das mídias sociais, que estão também tirando um pouco disso das pessoas? As pessoas passam mais tempo olhando o seu celular, ao invés de estar num livro, coisa do tipo? A internet, ela potencializou essa questão, a falha da escola. A internet, ela veio para deturpar esse processo também, mas a falha mesmo é na educação básica. A falha então, mas ela veio para fazer isso, mas ao mesmo tempo a internet também trouxe, né, mais acesso à própria educação. Segundo Zygmunt Bauman, a internet, ela ao mesmo tempo ela cria prazer e ao mesmo tempo ela é uma maldição. Então, quem falou isso? Zygmunt Bauman, filósofo. Não conheço. Ele fala da modernidade líquida, dos amores líquidos, que a sociedade moderna é líquida. É bem interessante, tá? Porque hoje não existe mais aquelas relações fixas, como, por exemplo, você casada há quantos anos? Sou casada há 20 anos. Hoje você percebe, são os amores líquidos. Né? Você percebe uma pessoa se casa e quando você encontra com ela, ela já se separou. Porque não deu certo. As pessoas, elas não sabem lidar com os problemas, elas são líquidas, são voláteis, descartáveis. Né? E aí, ao mesmo tempo, ele fala que
que as redes sociais, elas criam esse poder. Ao mesmo tempo, ela cria relações prazerosas, mas ao mesmo tempo elas representam uma armadilha para o indivíduo. Cara, perfeito, E muito legal. e na tua concepção, como é que funciona isso para você? Porque, na verdade, ao mesmo tempo, você utiliza a internet para educar e para ter milhares de alunos. Hoje, o teu principal instrumento é a internet. Eu concordo com Zygmunt Bauman, É? que realmente é uma... Eu uso, e às vezes a gente não... Quem trabalha sabe o que eu estou falando, que às vezes você não quer nem olhar, mas você sabe que tem ali a necessidade de fazer aquilo ali, porque a sociedade atual, ela prega muito esse negócio de você ser CEO de si mesmo. Mas isso é um problema, porque você acaba gerando pessoas cansadas mentalmente. E a sociedade hoje, ela é uma sociedade do desempenho, que busca cada vez mais produtividade, cada vez mais pessoas produtivas. E quando você não entra nessa questão da produtividade, você acaba sendo diferente. E aí, essa busca incessante pela autoprodutividade tem Alta criado performance. pessoas doentes, que Tá, até então- um autor chamado, um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, ele fala sobre, ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, e ele fala que os indivíduos modernos criam para si mesmos doenças chamadas de violência neural, né, que é a questão que cria estresse, síndrome de burnout. Essas relações todas são motivadas pelo esse excesso de trabalho, que a sociedade passada, segundo Foucault, era uma sociedade de controle. E hoje a sociedade ela é do desempenho. Então, quando você pergunta para mim, respondendo a sua pergunta, como eu lido com isso, é dessa forma. Né? Eu preciso criar esse equilíbrio, mas ainda não estou não está preparada ainda. preparada para esse Mas assim, a equilíbrio. internet ela não acabou ocupando o espaço de alguma coisa que estava acontecendo também até na época de Machado de Assis, ou seja, também na época de Machado de Assis as pessoas também elas tinham alguma dificuldade na própria questão da leitura, que até você citou Machado de Assis, porque algo mais desviava. E não veio ocupar um espaço para você sobre isso? Não, deixe-me pensar, iria ser bem pontual aqui. Eu acredito que que a internet ela tem, como eu falei, os dois lados, né? Não dá para a gente chegar hoje e falar que condenar a internet. Mas a ideia de que ela veio somar, mas o problema é que a gente precisa ter o equilíbrio. E a questão da manipulação que nós temos aí dessas redes, a gente acaba não dando conta de ter esse controle. Então, é que a pessoa, para saber lidar ali, ela tem de ter um emocional muito fortificado. Então, ela tem de lidar ali com atividade física, ela tem de lidar com terapia, ou entrar com medicação, porque não é tão simples assim, né? Não sei, eu vivo 24 horas essa relação e eu posso te dizer que não é tão simples assim. As pessoas falam, a internet ela veio para o bem. Então, existe um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Já vi. E esse documentário, ele explica como as redes sociais elas têm a capacidade de nos manipular. Então, nesse ponto, eu acho que ela realmente ela é maléfica, porque o tempo inteiro você consegue observar que as redes elas são feitas para te colocar ali na sociedade do consumo, na sociedade do endividamento, que gera problemas assim até negativos. Então, a pessoa, para saber lidar, ela tem de ter muito autocontrole, tem que saber lidar um pouquinho ali com a razão. E hoje, esses jovens, eles não têm essa capacidade, porque a escola não tem. Se você pegar a Base Nacional Comum Curricular, ela implementa ali a educação financeira, só que na prática isso ainda é falho no Brasil. Então, antes de querer falar que a internet é isso, que é ruim, eu preciso que as pessoas entendam que a prevenção futura ela é muito mais importante. Então, vejo que é interessante a internet. Desde Machado de Assis não se falava, mas se você pegar, existe um livro chamado Admirável Mundo Novo, de Adolf Hux, que ele fala sobre essa questão da dominação, e ele começa a falar lá no início do livro sobre a questão dos seres vivos, e aí vem o George Orwell, que fala também do grande irmão, e esse grande irmão que eu vejo que o George Orwell fala, não sei se vocês já ouviram falar, é a relação da internet, que é um livro escrito há muito tempo, e ele explicava que nós já estávamos sendo vigiados. Entendi. Não, só terminando aqui. Então, você me pergunta se ela contribui-se a essa situação. Então, resumindo, eu acho que
contribui e, ao mesmo tempo, é o que eu falei, né? Eu acho que a gente tem que buscar equilíbrio, Equilíbrio. né? A gente tem que Equilíbrio é buscar a sempre o palavra. equilíbrio. Então, assim, quando você acaba sendo, né, no teu, óbvio que hoje no nosso trabalho, no seu trabalho, no meu trabalho, embora eu não tenha exatamente uma aula, um curso online, mas eu também dependo da internet, eu dependo das mídias sociais, entendeu? Porque todo mundo está fazendo, entendeu? Novo mercado Agora, exige, não agora, tem? exato, mas a gente tem que buscar exatamente esse equilíbrio, né? Não ter o seu foco, entendeu? Ô Grazi, fechando essa parte da internet, eu acho que eu tenho mais umas 3 perguntas ainda para fazer, mas qual que é a sua opinião sobre a inteligência artificial aí que tomou conta nesses últimos meses aí? O O chat chat GPT, GPT, né? que Fugindo da tá... internet, pô. Não, fugindo não. Fugindo não, estou dizendo, a última... Tô sem, brincando, Rodrigo. as pessoas estão criando texto, até contratos, né? Já vi já vi um post que já sai um contrato básico, né? Como é que você lida com isso, falando em termos do português, né? Obviamente que ali é uma base, a pessoa vai pegar, vai corrigir, vai postar isso, vai usar isso de alguma forma. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Então, eu tive contato com esse chat GPT, e ele é uma inteligência, porque se você observar, a gente vive a 4ª revolução industrial, motivada aí pela robótica, pela realidade aumentada, pela inteligência artificial, pela automação total, né? Então, a gente vive a automação total. E aí chega essa informação, vai redigir uma redação, aí eles vão lá, redige uma redação de 30 linhas sobre a matéria, sai prontinho. O problema é que aquilo ali é uma informação que sai pronta para todos. Então, eles estão criando modelos como se fossem esqueletos. Não sei se vocês já ouviram falar de esqueletos de redação, que os alunos, quando eles chegam lá nos meus stories, lá no meu direct, professor, me dá um esqueleto. Eu falei, toma, filho, pode pegar o esqueleto aqui. Porque o esqueleto ele foi feito para facilitar a vida do aluno, não para uma muleta. E aí as pessoas vão usar isso como muleta e vão ficar cada vez mais dependentes disso, e aí a questão do conhecimento, as pessoas que têm conhecimento, elas vão cada vez mais se destacar. As pessoas que leem livros, as pessoas que buscam conhecimento fora dessa realidade automatizada, elas vão se destacar. E essas outras que vão procurar facilidades, a internet vai oferecer mais e mais facilidades, e eu não vejo o campo do professor sendo uma informação defasada. Eu vejo o professor é uma informação. E se ele for inteligente, ele vai usar isso a seu favor. Seu favor. Porque Perfeito. ele pode usar aquela estrutura ali e pedir ao aluno para ele modificar aquela estrutura usando ali a sua criatividade. Então, Legal. eu vejo que isso não é tão ruim assim. Tá. Até porque eu uso e é muito bom, viu, gente? Inclusive... Ô, Grazi, em relação, você desperta, aí que você estava falando de despertar, o aluno a gostar da matéria de português, para ensinar português, para aprender melhor, para fluir melhor essa questão do português, da língua portuguesa. Você também desperta nas pessoas o desejo de empreender, de querer fazer exatamente aquilo que você fez, que você está fazendo, que hoje você é uma grande, né, vou dizer assim, uma empresária. Óbvio que, né, o teu grande negócio é a língua portuguesa, mas você tem essa paixão também por ser uma grande empreendedora, por ser uma empresária hoje de sucesso. Você desperta isso nas pessoas quando você está dando alguma aula, você está dando alguma dica, você está orientando algum aluno? Primeiro eu recebo a sua fala de eu ser uma empresária, eu recebo. Eu que sou profeta, Né? viu? Amém. Então, a ideia de despertar o empreendedorismo, eu até falo, né? Até outro dia eu até criei a importância do empreendedorismo para o Brasil, que era um tema de redação, e fui falar de empreendedorismo. Eu falo isso com a minha mãe, eu falo com minha irmã, olha, porque eu vejo vendas em todos os lugares. Uma amiga minha tem um sex shop, e eu falei assim, ó, você vai mandar uns produtos de sex shops aqui que eu vou vender para os meus alunos. Então, aí eu sempre falo só com a menina que trabalha comigo lá na minha casa, por que você não faz isso, faz aquilo? Só que, infelizmente, essa situação, ela exige muito da pessoa. Então, ela exige muito que a pessoa quebre certas crenças. Eu falo por mim, porque eu tive que quebrar muita informação para estar aqui hoje, para falar que eu era tímida, morria de vergonha, morria de vergonha de as pessoas falarem mal de mim. Hoje não, por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou entregando o meu melhor.
Então, essa questão do empreendedorismo, eu até motivo, mas isso não adianta só a motivação. As pessoas, nas primeiras decepções, elas desistem. E aí está a grande chave de quem consegue se manter no empreendedorismo. É aquele que realmente Que persiste, persevera, que continua, persevera. né? Porque se fosse para eu deveria ter desistido, porque foram prejuízos. Aí você faz lá aquele 6 em 7, aí você investe lá 50 mil reais. Então, ó, vai vir ali 300 mil reais. Quando você percebe, você vende ali 50 vagas. E onde a gente errou? A gente errou, aí a gente vai fazer o debriefing lá do lançamento. E aí percebe assim, pô, mas eu fiz tudo certo. Tudo não, porque senão teria dado certo. Então, onde está errado? Aí, se você for ficar procurando ali onde está errado, você acaba sofrendo mais. Então, fala assim, tá bom, a gente errou, então vamos, aprenda aí com isso e vamos para frente. Então, o tempo inteiro, eu sei, eu reclamo, eu preciso melhorar essa postura minha, mas eu reclamo e ao mesmo tempo vai lá. Então, eu vou continuar, porque eu não tenho saída, eu tenho de fazer por mim. Eu não tenho aqui a opção de desistir. Então, se eu não tenho, eu vou continuar. Sabe uma coisa que eu percebi em você desde o dia que a gente né, resolveu convidá-la para cá, pro podcast? Algumas coisas que eu vi nas suas redes sociais, que você é uma mulher de garra, uma mulher que não desiste fácil, uma mulher perseverante, né? E o empreendedorismo, ele é o resultado disso, né? Ninguém vê o que você passou, só vai ver quando os grandes chegam lá em cima e falam assim, ninguém olhou aquela história, né? E aquela história muitas vezes é contada depois num livro. Tô falando aí dos grandes empresários do Brasil e do mundo, enfim. Todo mundo só vê quando você tá lá. Mas ninguém viu o que você passou e quanto tempo você demorou, né? Isso é que é o legal do empreendedorismo. Mas eu tenho uma pergunta aqui, se refere a finanças. Como é que você lida isso na sua empresa? Quais as estratégias que você usa para manter a sua empresa rentável e sustentável? Então, hoje eu trabalho com alguns lançamentos, né? De 3 em 3 meses a gente trabalha com lançamentos. Eu uso o Facebook, o Google Ads e uso também o Instagram, que é minha principal fonte de comunicação. O YouTube, né? Porque eu faço lives semanais. Então, a gente faz... Eu vendo no Perpétuo. Todos os dias eu tenho lá, eu faço um post, no post eu convido, faço um post bem chamativo e no final eu falo, ó, se você quiser aprender mais, você pode me mandar um direct. Aí o aluno, toda vez que eu faço, sempre um aluno, um ou outro me envia mensagem. Também faço o patrocinado e às vezes a gente faz um lançamento do método, e aí eu chamo a galera para um evento. Então, em relação à capitalização, a gente trabalha dessa forma. Em relação à organização, você quer saber em relação à organização? Foi uma curiosidade, assim. Como é que você se organiza? É você mesmo? Você tem um financeiro? Tá. Você... Eu sou eu e a equipe, né? Eu que faço tudo, mas eu tenho um contador, tenho uma assessoria nessa parte para a questão das notas, mas fora isso eu que pago toda a galera e no dia tanto eu que estou lá em transferência, Pix, nota fiscal. Então eu ainda não tenho ainda essa questão de delegar. E eu tenho essa dificuldade ainda de delegar, mas eu estou aprendendo. Mas tem dificuldade de delegar porque você não sentiu necessidade ainda Porque de delegar? Eu ainda não tenho condições de delegar tudo. E eu também tenho dificuldade de delegar, porque eu acho que as pessoas nunca vão fazer da mesma forma que eu. Mas eu já estou aprendendo a fazer mais isso. Tanto é que em relação ao suporte, eu já deleguei. Eu falo, não quero problema com suporte. E aí, quando eu vejo, eu vou lá olhar, tem um monte. Aí eu falo, não quero nem ver. E aí, eu já deleguei essa parte que também eu não dava conta. Agora, em relação à questão das finanças, eu ainda não consegui, porque ainda está faltando crescer mais um pouquinho para eu conseguir legal, delegar. legal. Mas isso é uma questão de tempo. Uma questão de tempo para você. Você sabe que eu sou maranhense, né? Sou de São Luís do Maranhão. E Maranhão é conhecido como Só eu que tô bebendo. Atenas brasileira. Né? Uma terra de vários escritores, poetas, como Arthur de Azevedo, Souza Andrade. Então, o próprio Ferreira Goulart, que é recente, né? E Achei que você aí, tinha parado. Não, só um pouquinho. Começa a falar que o Maranhão é o que fala melhor, o maranhense é o que fala melhor a língua portuguesa. Que conversa. E isso é uma coisa Só comum no porque ele é Brasil do todo, Maranhão. né? A gente não tem muito essa questão do sotaque. Aí eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa questão dos vícios que acontecem em determinadas cidades, né? Quando a gente fala
da questão de falar bem o português, a língua portuguesa, aí você vai em algumas cidades do Nordeste, fala muito tuvice. Eu estava no Rio Grande do Sul semana passada, quando eu agradeci uma pessoa que ela estava me atendendo, eu falei assim, obrigado. Ela, capaz. Capaz como se fosse de nada. De Né? nada. Então parece que o Brasil é muito rico com isso, né? Então você vai no Rio Grande do Sul, o menino, né, menino é guri. É quase que se fosse várias línguas dentro do português, Do né? português. E isso tá errado ou é uma pergunta? O tuvice tá errado? Ou quando a menina responde para mim, capaz, tá errado? A gente fala muito lá no Maranhão, mas rapaz, né? Mas rapaz, oxente, né? Muito comum no Nordeste, entendeu? Posso Que responder? pode, claro. Quando você foi colocar, eu pensei assim, nossa, ele vai me perguntar aquela palavra difícil que as pessoas perguntam sobre a linguagem não binária. Aí eu falei, meu Deus, vou ter de me posicionar aqui, o pessoal vai me massacrar, vai me cancelar nas redes sociais. Então, em relação à língua portuguesa, essa parte que você me perguntou, ela se chama variação linguística. E é o que os sociolinguistas estudam, né? Que eles estudam a língua em sociedade, a formação. Então, nós temos a variação da língua, dependendo. A língua, ela tem 3 variações. Ela varia de classe social, ela varia de idade, e ela varia ali em relação também à questão do regional, que é o regionalismo. Então, se você me perguntar se isso é errado, do ponto de vista gramatical, a língua ela vai estudar o erro em relação à palavra escrita. Então, se a palavra não está escrita errada, ela não está errada. Então, se houve comunicação, onde há comunicação, a gramática ela não vai interferir. E isso é a influência sociolinguística. Se você pegar os autores como Marcos Banho, que é um autor bem famoso nessa área, ele tem um livro chamado A Língua de Eulália, que é uma moça também do interior que tem um palavreado bem diferente, e ele vai avaliar o conhecimento dela em relação ao que ela quer passar. Então, você chegou lá, você não entendeu? Então, onde há entendimento é que vale. A língua, ela é multicultural. Né? Mas isso não vale uma redação de... Não, aí eu vou te falar. Aí é a gramática, aí existe o ponto de vista normativo e existe a questão do entendimento, né? A comunicação. Do ponto de vista comunicativo, isso não está errado. Mas do ponto de vista normativo, isso realmente está errado. Porque são vícios de linguagem, são gírias, né? Nós temos aí as gírias, nós temos os regionalismos. Por exemplo, lá na minha cidade, a gente fala PTK, né? Vocês conhecem PTK? PTK? PTK, por exemplo, meu carro tá petecado. Aí outro dia eu falei isso, a pessoa, PTK, que é isso? Jogou a peteca nele, eu falei, não, tá estragado, né? Ou seja, PTK. Então isso é muito de região para região. Então, não é como Rui Barbosa, né? Deixa eu me contar um texto rapidinho aqui, dá tempo? Dá demais. Um ladrão entrou lá na casa de Rui Barbosa para roubar os patinhos de Rui Barbosa, os patinhos de estimação dele. E aí, quando Rui Barbosa viu o ladrão lá com os patos dele na mão, o Rui Barbosa olhou para o ladrão e falou assim, ó seu bucéfalo anácrono, se queres levar meus ovíparos a sorrelpa e a socapa, transijo, mas se queres zombar da minha humilde prosopopeia de digno cidadão honrado e digno, dar-te-ei bem no alto da minha sinagoga, com a minha bengala fosfórica, te reduzirei à vulga potência do que eu julgo nada. Aí o ladrão olhou para ele e falou assim, e aí, doutor, para levar ou não os patos? Eu deixo, eu levo. Ou seja... Barbosa era demais, né? Ele tem várias tiradas, né? Na verdade, esse texto se chama Discurso dos Patos. Ele é bem maior, eu falei algumas palavras que eu me lembro aqui. Imagina. E é bem interessante porque mostra a questão de uma pessoa culta, que é o que você me perguntou, falando palavras com excesso de erudição, palavras sofisticadas, sintaxe erudita, para uma pessoa que não tinha a mesma sofisticação linguística. Então, o que aconteceu? Houve empate ali. Não houve embate, né? Porque ele não entendeu. Tanto é que ele falou, e aí, doutor, para levar ou não os patos? Ele falou os patos. Né? E aí a questão, o doutor entendeu? Entendeu. Então, essa é a questão da pergunta. Lá todo mundo vai entender, então tá bom para eles lá. Mas lá na escola a professora vai falar para ele, não pode falar assim não. Que é o que Emily Durkheim fala, né? Sobre a escola ser um mecanismo de formação cultural do aluno e a família ser formação de pudor, né? É o pai que fala para o aluno, para a criança de 2 anos, ô menino, pode andar pelado no meio da rua não, hein?
E aí ele vai crescendo com essa formação e a escola vem e molda outro tipo de conhecimento dele. Então, esse conhecimento ele é normativo, é de norma. Mas o aluno já chega lá falando desse jeito. Isso aí. Que aula, hein, Rodrigão? Hoje muito Viu? interessante aqui a... Tu visse, bichinho? Que aula é essa aí? Pode falar, então, tu vê, fica à vontade. Você pode... Já temos aí 1 hora? Já? 1 hora e pouca já, né? Já, né? Grazi, a gente costuma... Aqui já estamos caminhando para os finalmente, né? Nosso podcast tem esse... um limite, mas para que não fique algo cansativo para o telespectador, de mais de 1 hora, nós sempre deixamos ali 1 hora, 1 hora e pouquinho. Antes de você falar das suas mídias, dos seus negócios, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, falasse para aquela professora ou para aquela especialista que quer entrar no mundo do digital, que quer lançar o seu produto, que quer empreender como você, que hoje você é uma referência. Que conselho você dá para essa professora ou para essa empreendedora iniciante aí? Posso? Claro. Então, se você tem vontade de empreender, se você acredita no seu potencial, se você acha que você tem algo que você pode ajudar as pessoas, que você pode mudar a vida das pessoas, não perca a oportunidade, porque aqui você pode atingir muito mais, aqui você pode realmente mudar a postura das pessoas e você pode falar diretamente para aquela pessoa que ela consegue, assim como eu consegui. Então, não desista do seu propósito. Tenha confiança no que você vai entregar, entregue da melhor forma possível, entregue como se você estivesse entregando para Deus e para você, porque assim você vai fazer da melhor forma possível e você vai começar a receber resultados daquilo que você está realmente construindo, daquele seu livro, né? Porque eu acho que o livro ele é um filho, então se você tem vontade de empreender e tem acredita que o que você sabe, você pode também ensinar outras pessoas, entenda que existem muitas pessoas querendo saber o que você sabe. Hoje eu não dou aula para quem sabe mais do que eu, mas eu dou aula para quem sabe menos do que eu, porque para essas pessoas eu com certeza farei a diferença na vida delas. Então, eu ensino da forma como eu gostaria de aprender. E se você entrar aqui com esse sentimento, eu tenho certeza de que você vai começar a colher os frutos do seu trabalho. Que show, hein? Lindo isso aí, né? E na verdade é o seguinte, não são só as palavras, mas uma coisa que eu observei na Grazi é a paixão, né? Ela fala de coração, ela ama aquilo que faz. E aí está carregado de paixão tudo aquilo que ela transmite para os alunos. Eu estava até pensando, você falou que descobriu que a língua portuguesa era uma questão vocacional, né, no início da gravação. E eu fiquei observando exatamente isso sobre quando o Rodrigo falou, né, a tua perseverança no empreendedorismo. Aí junta a vocação com a perseverança. Eu gosto muito do texto de Paulo, que Paulo fala que a experiência produz esperança, a esperança perseverança. Eu acho que tem muito a ver com isso, com a questão do empreendedorismo. Você tem uma história lá atrás, sabe? Tudo isso te fez cada vez mais caminhar, não fez você desistir pela tua história. Aí nesse caminho você descobriu a tua vocação. Aí não tem como dar errado. Claro que você hoje é uma grande empreendedora, você será uma grande empresária, e já é uma grande empresária, e não é à toa. Nada acontece, né, por acaso. Tudo tem um propósito. E eu acredito nisso, viu, Grazi? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns, Obrigada. sabe, pela tua história, e gratidão por esse momento aqui com a gente, compartilhar algumas experiências que você teve durante a tua vida. Obrigado, Grazi, por estar aqui com a gente. E pegando um pouco da tua palavra, é aquela coisa, né? Comece a ajudar as pessoas, mude a vida de pessoas que estão ao seu redor, seja referência, faça isso por amor, que isso nunca vai ser trabalho para você. Claro. Você ajudar as pessoas, fazer as pessoas prosperarem, esse é o sentido da vida, né? Quando a gente encaixa isso com o empreendedorismo, Claro. eu acho que é um boom, né?
A gente veio nessa vida foi para ajudar os outros, ajudar, amar o próximo, ajudar o próximo, né, a prosperar. Porque se Deus deu a inteligência para nós, para que nós fôssemos referência em determinada área, nós temos que botar isso, né? Botar, semear isso, coloca isso para fora. semear isso e ajudar outras pessoas a prosperarem, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Valeu, Eu Grazi. gostaria só também de agradecer a participação aqui e também gostaria de dizer que este é o meu primeiro podcast e que eu estou muito feliz de estar aqui, porque aquela menina que veio lá de Bonfinópolis de Minas, que já foi caixa de um supermercado, vou chorar, que já foi secretária e já trabalhei lavando a bunda de criança em uma creche, está sentada aqui na 104 Sul, com empresários. Isso para mim é muito bom. Muito obrigada. Ai, que Parabéns, lindo viu? isso, cara. Obrigado. Parabéns mesmo. E, gente, você que não segue a Grazi aí, Grazi, por favor, passe um pouquinho aí aos seus canais, né? Para as pessoas te conhecerem no Instagram ou no site, enfim. Como é que a pessoa encontra você e compra o seu curso? Então, você pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, que é @profgrazia, GRAZY. E no meu canal do YouTube, há lives semanais, de segunda a sexta. Você encontra ali uma pitada de língua portuguesa e também de redação. Então, todos os dias há lives lá com transmissão ao vivo. É Professora Grazi. Então, tem essas duas redes. E você pode mandar perguntas para mim, que eu estou ali sempre à disposição. A sua pergunta pode virar um vídeo lá no meu canal. Ótimo. Aproveite, inscreva-se no canal Podcast Vinhos e Negócios, ative o sininho e vamos continuar isso aí. realizando esse grande trabalho aqui de Podcast Vinhos e Negócios. É isso, Rodrigo? Você que ficou até agora conosco aqui, pegando essa grande aula da professora Grazi aqui, uma aula de vida, uma aula de superação, né? Uma experiência excepcional, né? De você acreditar no seu sonho, você chegar lá e ela tá ainda no período de construção. É óbvio que tem muito caminho ainda pela frente, mas é um grande orgulho, né? A gente deu para ver aqui que já fala com grande orgulho. Você que ficou até aqui, não basta só olhar, se inscreva aqui nesse canal, a gente precisa da sua inscrição, dê o like aqui, enfim, compartilhe esse vídeo, porque mais pessoas podem ver e podem pegar alguma coisa desse podcast e mudarem as suas vidas. Tem mais uma coisa? Beleza, gente. Como é que é? Valeu, abraço. Beleza, valeu.